Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Da Mente ao Mundo, um espaço onde a gente conversa com pessoas que percebem a vida pelo lado criativo e com isso transformam realidades. No episódio de hoje eu conversei com Tainá Italini. A Tainá é natural de Condado, Pernambuco, e iniciou seus estudos musicais aos 10 anos. Ela é formada em música licenciatura e bacharelado pela UFPB e é pós-graduada em musicoterapia. É clarinetista na Orquestra Sinfônica de João Pessoa e também trabalha como musicoterapeuta, atendendo pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento. A gente conversou sobre música, sobre educação, saúde, sobre individualidade e sobre vários outros temas dos quais eu tenho certeza que você vai gostar. Dito isso, vamos lá, vamos para o episódio de hoje com Tainá Italini. Bom proveito! Obrigada pelo convite. Mas eu acabei de lembrar agora de um... Você falou do café, eu acabei de lembrar de um yakisoba que a gente comeu em João Pessoa. Um yakisoba marcante, né? Com um tempero especial. Eu moro na frente do yakisoba marcante agora, tu acredita? É mesmo? Daquele mesmo yakisoba? Eu moro em frente, e toda vez que eu passo eu lembro da história. Massa. Ali foi uma história sensacional, né? Que marcou o paladar, digamos assim. Literalmente. Então, queria que você se apresentasse e falasse pra gente, né? Quem é a Tainá, o que você faz, principalmente para as pessoas que não te conhecem ainda. Então, quem é Tainá? Ok. Primeiro também agradecer, Robson, pelo convite. Foi uma alegria e está sendo uma satisfação enorme, viu? Poder rever você e trocar, né, as conversas que a gente tinha muito costume, né, de fazer no tempo da faculdade. É uma grande alegria poder estar compartilhando esse momento aqui com você novamente. Então, meu nome é Tainá Italini, eu sou natural de Condado, Pernambuco, mas eu já moro aqui em João Pessoa há uns 13 anos, mais ou menos, se foi o tempo que eu me mudei para vir, né, estudar música aqui, mas a minha trajetória musical, vamos dizer assim, né, se iniciou lá na banda de música da minha cidade, de Condado, Filarmônica 28 de Junho, quando eu tinha aproximadamente entre 10 e 11 anos, né. Eu fiz toda essa iniciação musical na Filarmônica, que é uma espécie de projeto social, né, que utiliza, né, a música como ferramenta mesmo de trabalhar questões sociais também. Então, e com 17 anos, né, fui fazendo as preparações para fazer o vestibular aqui em 2010, na realidade eu fiz vestibular, em 2011 aliás, 2012 eu vim morar aqui. E é isso, eu sou Tainá, hoje eu sou clarinetista da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, né, meu lado clarinetístico atuando, né, nesse grupo. E eu também sou musicoterapeuta, e vamos dizer que essa área da musicoterapia é o que hoje tem ocupado a maior parte, né, dos meus trabalhos aqui em João Pessoa. Ah, muito bom, Tainá. Então, aí eu queria que a gente, antes de a gente seguir, que a gente desse um passo um pouco atrás, né? Para entender melhor como é que surgiu essa questão da música na sua vida, né? Porque você falou dessa questão da Filarmônica, né? Que você participou do projeto, que, se eu não me engano, ainda existe, né? A Filarmônica. Sim. 120 anos. Ah, legal. 120 anos? É. Caramba, é história. Muito bem, então eu queria saber assim, como é que surge esse interesse seu por música? Tipo, você lembra na sua infância como é que começou isso? Tipo, você tinha alguém que tocava na sua família? Essa tradição da música, essa coisa da música já era uma tradição na sua família ou você trouxe isso como algo novo dentro do seu ambiente? Como é que foi que se deu esse início na música?
Rapaz, eu lembro exatamente, na realidade, sabe. Porque primeiro que minha rua, ela na minha infância, sempre foi uma rua de músicos, sabe. Assim, todos os músicos, boa parte dos músicos, aliás, né, da filarmônica, eles moravam lá na minha rua. Então, assim, e por coincidência, 2, né, desses músicos que eram meus primos, são os meus primos, aliás, né. Um trombonista e um saxofonista. Então, o trombonista, meu primo, mora na casa praticamente ao lado da minha, sabe. Meu outro, meu outro primo, saxofonista, mora, assim, no final da quadra, e aí meu vizinho de frente, a gente tem esse costume de chamar vizinho de frente, é, eh, era trompetista, e um pouquinho mais para o final da rua tinha um violonista, um trombonista e um trompetista. Então, assim, Caramba. foi desde foi minha infância toda, sabe, eh, escutando, todos os dias esse pessoal nessa mesma rotina, né, que a gente que é músico sabe, de ter aqueles horários bem precisos para iniciar todo o estudo, de aquecimento e depois vai para os métodos, as peças, enfim, foi sempre assim durante toda a minha infância. Então, assim, eu acabei que eu estava inserida dentro desse contexto, sabe. Você praticamente E é como se você não morasse em um bairro, né? Você já morava num bloco de música, né? pronto, perfeito. Um bloco de uma Para onde eu ia universidade de tinha música. música. Ah, Exatamente. Para onde eu ia, a gente tinha aquela sonoridade, né, a paisagem sonora sempre, diferente das minhas irmãs, que nunca tiveram, assim, tanto interesse, né, apesar de estar inserida no mesmo contexto que eu tive esse despertar, né, eu despertei o interesse, baseado em tudo isso que eu ouvia, e minha mãe também me incentivou bastante. Ela disse: "Rapaz, você quer estudar música? Se você quiser, eu vou colocar você para ter aula de música". Aí eu: "Ah, eu quero, quero". Pronto, começou aí eu fui super influenciada pela pelo som, vamos dizer assim. sim. E, assim, mas você chegou a enfrentar algum desafio para entrar em música? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, né? É algo que a gente vê bastante na história de músicos, é a questão, por exemplo, tem vários desafios, por exemplo, tem a questão da família, né, que às vezes é o clássico, né, de a família não gostar ou querer que o filho ou a filha siga um outro caminho, algo mais previsível, vamos dizer assim, em termos econômicos, vamos dizer assim, em termos de trabalho, em termos de futuro, em termos de profissão, né? Ou então tem essa questão da família, por exemplo, que eu ouvi muito falar também, que no meu caso eu não tive isso, né, também, eu tive uma certa facilidade. Mas outro desafio que eu vejo que acontece também é, por exemplo, quando a pessoa não tem o instrumento, né, aí ela ou pega emprestado ou dá um jeito de fazer seu próprio instrumento quando é possível, né, ou comprar uma versão mais barata. Ou até de viajar para ter que viajar para fora para ter acesso a um professor que não tem ali na sua cidade. Você teve algum desafio nesse sentido? Como é que foi essa questão para você lidar com o instrumento, para ter aulas? Como que se deu como que foi esse próximo passo aí, depois dessa questão da vizinhança que você falou, que você já estava imersa no ambiente de músicos, né? Uma rua de músicos. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, a questão familiar, minha mãe sobretudo, né, que sempre foi, assim, vamos dizer, a voz mais forte da família, ela sempre me apoiou, sabe. Uhum. Sempre, sempre. E sempre viu na profissão, né, na música na realidade, algo muito promissor. Uhum. Eu confesso que eu nem sei de onde vem, de onde veio, né, essa concepção dela, porque apesar dos meus familiares serem músicos, eles não eram músicos, vamos dizer assim, profissionais, que ingressaram em nenhuma carreira mais profissional, né.
Mas minha mãe sempre teve esse pensamento, né, de que a música, na minha vida ia ser algo muito promissor. Então, assim, ela apostou todas as fichas, sabe. Uhum. Então, todas as barreiras que ela pôde, quebrar para mim, em todo o meu tempo de estudo, ela fez com toda a garra e dedicação. Uhum. Lá em relação à questão, vamos dizer assim, as questões mais materiais, né, eu venho de uma família, eh, de classe média baixa, e assim, a gente sabe todos os custos, né, que estão envoltos da questão de estudar um instrumento. No tempo que eu estudei, né, lá na Filarmônica, a Filarmônica ela é uma instituição sem fins lucrativos, então assim, ela recebe, ela se mantém até hoje, 120 anos, baseado muito em doações, sabe. Então assim, quem mantém a estrutura da banda, a estrutura financeira da própria banda são nós, os próprios músicos, né. E de doações de comerciante, às vezes um projeto, eh, do estado que se consegue aprovar, enfim, são 120 anos ininterruptos baseado nessa configuração material, assim, sabe. Uhum. Então, no meu tempo, eu entrei, a gente tinha primeiro aula teórica, tipo assim, depois se você conseguisse vencer a barreira da aula teórica, né, que é o que é chamado de bater lição, que é o solfejar os ritmos, aí, vencida essa barreira, você teria a oportunidade de, ter um instrumento. E o que é que determinaria isso? Ter um instrumento disponível, sabe. Então, assim, se eu terminasse todo o solfejo, mas não tivesse instrumento disponível, a gente virava o solfejo de cabeça para baixo e ia começar a bater de trás para frente até, chegar um momento que aparecesse um instrumento, sabe. A escolha do instrumento, às vezes, também era muito baseado nisso, sabe. Ó, você já tem um conhecimento teórico para iniciar a prática no instrumento, mas o que você quer não tem. Você quer ser, ao invés de clarinetista, sei lá, tubista, porque é o Uhum. instrumento que tem, aí você vai decidir: "Quero ou não, vou esperar mais um pouco", sabe. Uhum. Foi meio que foi o que aconteceu comigo, mais ou menos assim, quando eu já estava muito próximo, né, assim, de finalizar a questão do solfejo, que são diversas, lições, né, 3 anos quase, eh, né, eu tive o despertar desde o início para tocar clarinete, aí não tinha clarinete e tal, tinha um lá para ajeitar, mas, tipo assim, minha família não tinha condição nenhuma de fazer, né, de me ajudar materialmente falando para Uhum. ajeitar aquele instrumento, e aí a gente foi buscando alternativas, sabe. A gente falou com o tio, a minha mãe falou com a amiga dela, que o tio dela foi um dos filhos do fundador da banda. Aí falou sobre a minha história, e tal, ele se interessou, falou comigo, disse: "Olha, eu vou me juntar com o vice-presidente da banda", no tempo era seu Benigno, falecido seu Benigno, uma pessoa que eu tenho muito carinho, e disse: "Ó, a gente vai se juntar para ajeitar esse instrumento para você". Aí o instrumento foi é uma história grande, né, uma viagem. O Sim. instrumento foi para manutenção, aí voltou um instrumento, assim, bem precáriozinho, sabe, Uhum. bem iniciante, ruinzinho mesmo, cheio de problemáticas, aquelas boquilhas, sabe, mas assim, quando chegou na minha mão foi tipo assim, o pessoal estava me dando um carro do ano, sabe. Hum. E aí eu Que tive o consentimento do Hum. maestro, né, pode dar, aí o maestro fez todo aquele discurso comigo: "Ó, você realmente quer seguir nesse caminho, você vai se dedicar", aí eu fiz meu juramento e ele: "Pronto, pode ficar com o instrumento". É que realmente é bem comum, né? Entre os músicos, principalmente entre as pessoas que estão começando a estudar música, começar com ou sem instrumento ou com um instrumento muito ruim, né? Tipo, muito ruim mesmo. Acho que talvez na maioria dos casos, né? Acaba sendo assim. Com relação ao clarinete, né? Acho interessante que você primeiro, houve essa dedicação, né, de você
obviamente, comparecer às aulas, né? Você teve o interesse, você compareceu às aulas, insistiu nos estudos, ah, você fez as lições que precisava fazer, e aí, que em si isso já era um teste, né? Ah, e aí, 3 anos, viu? isso, e aí, pelo que eu percebo, tem um outro teste que estava, de certa forma, implícito aí, que não sei se você encarou isso como teste também, que foi essa questão da decisão do instrumento, porque você poderia também ter abdicado né, do clarinete e ter escolhido qualquer outra coisa só por estar disponível, né? Mas eu acho que teve até eu vejo isso também como um teste de certa forma, um teste implícito que veio para você para ver se você realmente queria ou não, né, o clarinete. E aí uma pergunta que eu queria te fazer também é como que veio essa questão do clarinete. Primeiro, eu queria que você explicasse aí, né, para o pessoal o que é um clarinete, né? Porque para a gente que conhece, a gente já sabe, falou clarinete, já vem a imagem do clarinete, já vem o timbre do clarinete, o som, né, a sonoridade. Mas para quem não conhece, né, eu queria que você explicasse o que é um clarinete, se é um instrumento de corda ou um instrumento de sopro, do que é o de percussão, né? Porque pode passar mil coisas pela cabeça de quem está assistindo, que não conhece. Aí o que é o clarinete e se houve algo assim que te fez algo interno, vamos dizer assim, algum chamado interno que colaborou para você escolher especificamente esse instrumento, que não é um instrumento tão comum assim, por exemplo, aqui na minha região, eu estou morando no interior de Alagoas, que é Teotônio Vilela, é a cidade onde eu cresci. E é muito comum um instrumento como o violão, por exemplo, né? Violão e teclado. Mas clarinete parece ser uma escolha fora, seria fora do comum, vamos dizer assim, né? Em algumas regiões. Mas aí você escolheu esse instrumento. Aí queria que você falasse um pouco sobre o que é o clarinete e o porquê dessa escolha, se houve algo, se houve algo além do fato de ele estar disponível para você escolher o clarinete. Certo. O clarinete é um instrumento de sopro, né, da família das madeiras, que tem um timbre um pouco parecido com o da flauta doce, porque tem a origem, né, um instrumento similar chamado, charamela, e a escolha do clarinete, eh, não foi simplesmente pelo fato de ele estar disponível, até porque, de fato, ele não estava, né, mas porque na minha cidade a gente tem uma tradição muito forte, por causa da banda de música de lá, de assistir o que a gente chama de retretas, né, que é os concertos sinfônicos, né, num caráter sinfônico, em banda de músicas filarmônicas, enfim, a gente chama de retreta. É um é um um conceito mais regional, vamos dizer assim, dos Uhum. concertos, né. Interessante. Essa palavra eu É, não conhecia, não. Realmente. retretas. Tem até vários projetos que a banda realiza, as retretas, nos bairros, sabe. É bem forte, emblemática, assim, na cidade o Sim. a palavra. E Aham. aí, com essa movimentação, né, muito constante na cidade, por causa da banda de música, sobretudo naquele tempo, né, há, sei lá, 21 anos atrás, talvez até mais, né, mais mais de 25 anos atrás, vamos dizer assim, que é quando eu tive o primeiro contato de assistir, ter consciência de que eu estava assistindo uma banda de música, a gente vai para as praças, né, e vai assistir às retretas da filarmônica. Então, assim, a gente desde esse início aí a gente tem um contato com um monte de instrumentos, né. Então, assim, Uhum. na realidade aqui na região, né, naquela região, na região do interior ali de Pernambuco, são muito mais comuns esses instrumentos, né, como clarinete, saxofone, trombone, do que o próprio violão e teclado. Na Uhum. realidade, eu nunca conheci lá no meu tempo nenhum violonista, nenhum tecladista, mas eu conhecia vários clarinetistas, então, enfim, né, vários trombonistas,
E aí foi observando mesmo, sabe? Ah, tem vários instrumentos. Rapaz, se eu fosse estudar música, vários instrumentos aqui que eu ia ter vontade de tocar. Aí, assim, fica soando até um negócio meio assim, machista, mas assim, no naipe, no tempo, tinha um monte de mulher tocando clarinete, né? Aí, o ambiente da banda, em geral, antigamente, era muito predominantemente masculino, sabe? Principalmente em alguns instrumentos. A gente ainda tinha muito esses estigmas, sabe? Uhum. Você sempre via trombonista homem, trompetista homem. Aí, Verdade. quando aconteceu de uma mulher estudar, todo mundo, assim, voltava muito a olhar e dizer, caramba, que bacana, que ele se destacava muito. Mas no naipe dos clarinetes tinha muita mulher, sabe? Então, tipo assim, não tinha mulher em nenhum naipe no meu tempo, e aí, mas tinha um de clarinete. Aí, isso aí também já foi algo que me, sabe, Sim, chamou sim. a atenção. Eu disse, rapaz, bem que eu poderia também ser uma das mulheres que estão tocando esse instrumento aí. Uhum. Pronto, comecei a conhecer o instrumento, gostei, nunca mais. Sim. Mas você chegava a ouvir músicas, por exemplo, ah, me fala sobre como que era essa questão do seu hábito em relação a ouvir música. Tipo, você costumava ouvir música em casa? Tipo, você tinha, vamos dizer assim, as influências musicais, assim, você conhecia algum compositor que tinha composto obras para clarinete, na época que você estava começando a estudar, ou você só veio conhecer depois esses compositores? Você já tinha esse hábito de ouvir música além da vizinhança? Tipo, ouvir música em casa e tal? Eu não tive a oportunidade de ter esse hábito, porque a gente não tinha o aparelho de som, sabe? Então, Sim, assim, se a gente precisasse ter acesso a alguma coisa do tipo, a gente realmente tinha que ir buscar na casa de outras pessoas, né? Eu, muito jovem, sim. ainda não tinha essa percepção, né, de que era interessante fazer essa busca, mas depois que eu comecei a estudar música propriamente dita, né, assim, a pegar o clarinete, é que eu tive esse estalo, né, perder a timidez, eu quero ouvir música, eu vou na casa de fulano que tem um CD e tem um aparelho de som para eu ouvir. Então, eu tinha essas barreiras, assim, vamos dizer assim, econômicas de acesso mesmo a conseguir, né, ouvir, estudar sobre os compositores. No início foi bem complexo É o acesso. verdade. Eu lembro que, assim, o meu pai, ele, desde muito cedo assim, eu lembro que o meu pai ele já tinha comprado uma radiola que a gente chamava, né, que tocava disco, tocava fita. E a gente tinha acesso, quando eu digo a gente é tipo eu, minha irmã, a gente tinha acesso à música, só que não era o que a gente queria ouvir, né? Era aquilo que o meu pai ouvia, que geralmente eram as coisas da época dele, né? Tipo brega, forró e tal, banda de forró e tal, essas coisas, que era bem diferente do que eu passei a curtir depois, né? Que é mais da linha do rock, da música instrumental também, e música clássica. Mas eu lembro que realmente na época que eu comecei a definir os meus gostos musicais, realmente eu tive um pouco disso que você falou aí por exemplo, eu cheguei a comprar a fita que a gente chamava de fita virgem, né? E levar para casa de alguém que tinha um aparelho que era capaz de fazer cópia de fita. E aí levava o CD e levava a fita para passar o conteúdo do CD para a fita e para poder ouvir em casa. Por quê? Porque em casa não tinha aparelho de CD, só tinha de fita. Aí eu lembro que tinha toda essa viagem de ir para casa de outra pessoa que tinha acesso para poder a gente ter acesso a isso em casa, né? Realmente era uma outra fase e que eu acho que de certa forma exigia um pouco de perseverança, né, da gente também, se a gente quisesse seguir, né, conhecer melhor determinado trabalho de um determinado músico, conhecer um disco, né, conhecer uma banda e tal. Isso realmente era muito mais complexo do que é hoje, né, que você simplesmente consegue clicar sei lá, numa música no Spotify, digitar uma música no Spotify, no Deezer, nesses
nessas plataformas se você já tem acesso à música, né? Então eu só quis abrir esse parêntese aqui para trazer essa parte histórica, vamos dizer assim, para nossa conversa. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só ia completar o comentário que, em parte, esse acesso muito fácil às vezes soa meio desestimulante, né? Também Tinha, acho. né? Não Também é? acho. Porque, rapaz, antigamente era tudo tão difícil, a gente tinha tanta vontade, força de vontade de fazer coisas assim impossíveis. Tipo assim, você queria estudar uma música em casa. Minha amiga era no punho aqui, sabe? Pegava a partitura e ia de notinha por notinha. Se você errasse uma coisa ali, ou É, verdade. Eu sei que no meio da música erudita, ou até da música popular mesmo, mas assim, para quem estuda instrumentos que são mais típicos de orquestra, eu sei que é bem mais comum essa questão do uso da partitura, né? Para tocar as músicas. Você chegava no início a tentar pegar música de ouvido, tipo, colocar um CD, um disco, alguma coisa assim, e tentar tirar de ouvido, como o pessoal disse? Ou rapaz, desde o início já veio mais conectado com a partitura? pois é, Robson, eu tive, vamos dizer assim, duas fases, sabe? Duas fases que eu tô me recordando agora, na realidade. O meu primo, que era saxofonista, antes de eu estudar, de eu começar a ter, de eu poder ter um instrumento, vamos dizer assim, de eu ter acesso ao instrumento, eu ia muito na casa dele, né, que era meu vizinho também. E aí eu gostava muito de ouvir ele estudando o instrumento dele, né, estudando o sax. Então, assim, eu passava horas só sentada lá, ouvindo ele estudar tudo que ele queria durante horas. E, assim, eu vi muito ele fazendo essa prática, né, de botar uma música e tentar tirar, pegar uma música e tentar tirar. E ele ficava até dizendo assim: "Ó, fulana", é porque o pessoal lá não me conhece como Tainá, né, eu tenho Sim. um outro nome lá. Assim, É Pan, um Pan. apelido Olha, secreto. Pan. Ah, é mesmo, é mesmo, Não, Pan. Eu já vi eu tô alguém te chamando revelando assim. aqui agora. Pan. É. Isso me lembra um Ó, personagem Pan, do Dragon Ball, não sei se você conhece. Dragon Ball Z, Tinha uma personagem no Dragon Ball chamada Pan, que se eu não me engano, o cabelo dela também era meio curtinho assim, meio aberto assim. pronto, é a neta de Goku, assim, eu tenho muita influência, inclusive, sabe? Adoro o desenho. Massa, massa. Aí ele tirava as músicas de ouvido e fazia até umas, eu analisando hoje, assim, né, uns exercícios de percepção comigo, mas tudo era muito teórico, porque eu não tinha instrumento, sabe? Então, assim, era tudo muito do ouvir, eu não tinha muitos parâmetros, não tinha um instrumento para ir comparando, enfim. Uhum. Aí teve essa pequena fase aí que eu mais assistia, né, alguém fazendo essa prática, mas quando eu fui estudar música mesmo e adquirir o instrumento, eu fiquei muito presa, sabe, à questão da partitura em si mesmo. A gente passa todo um curso teórico estudando partitura e nada além de partitura, né, Sim, na época, hoje, a metodologia é bem mais, vamos dizer assim, moderna, diversificada, mas, assim, era tudo muito rítmico, sabe? sim, O estudo da partitura rítmica não era nem melódica. Então a gente, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, a gente era induzida a ficar muito presa na questão ali da partitura. E aí eu lembro que que tinha umas questões muito engraçadas, sabe? Aí eu analisando depois. Às vezes é a falta de acesso mesmo à informação, ao conhecimento, a outras formas de conhecimento, né? É que lá tinha assim, a gente tinha algumas coisas que a gente não podia fazer de jeito nenhum, sabe. Uma vez eu ouvi a banda tocava procissão, sabe, é muito comum as procissões de interior, e aí a banda é contratada para ir tocando atrás da procissão. sim. E aí eu ouvindo um solo de clarinete, eu ia para as procissões, ficava ali perto da banda, ouvia o solo de clarinete, aí um dia eu ousei de tirar um pedacinho desse solo de ouvido, sabe. Aí eu levei uma bronca grande, "O que é que você está fazendo?", de um instrutor lá, né, O que é que você está fazendo? Pegando essa música aí, cadê a partitura?".
Tipo assim, não, você tem que. É a partitura, ou você está na fase de estudar sonoridade, então é só nota longa. Então, assim, eu passei meses, cara, só quase um ano, acho, só estudando nota longa e olhando ali para a partitura, porque eu não podia tocar nada de ouvido, porque era proibido. Eu acho interessante porque você falou que vocês eram estimulados, né, a, a usar a partitura desde início, né, a estudar realmente essa parte mais abstrata da música, digamos assim, antes de antes de tocar a música em si, né? E eu acho interessante porque na época em que eu comecei a estudar violão, isso por volta da adolescência, início da adolescência, no meio em que eu estava, o estímulo era justamente o contrário, né? Que a ideia era que primeiro você conseguisse tocar música, tipo, essa coisa de você pegar música de ouvido, né? Ou seja, você ouvir música e conseguir reproduzir essa melodia ou essa harmonia no seu instrumento, isso era algo que era muito valorizado. E a partitura, ela viria como uma espécie de um recurso extra que você poderia aprender depois para se aprofundar e para tocar um determinado estilo de música, né? Que seria, por exemplo, o violão clássico, né? Que eu, no caso, eu comecei estudando o violão popular, depois comecei a estudar um pouco do clássico e foi aí que eu passei a sentir essa necessidade natural de aprender partitura para poder tocar músicas que realmente eram um pouco mais complicadas de você pegar de ouvido, né? Mas enfim, eu acho interessante essa questão das diferentes culturas musicais, né? Que o seu meio foi bastante diferente do meu. A começar por essa questão do que você falou que era difícil ter acesso a um violonista, né? Alguém que tocasse violão. Era mais comum o clarinete e outros instrumentos. Eu conheci você na universidade como clarinetista, né? Inclusive, a gente chegou a tocar junto, né? Inclusive, você tocou até no meu recital de conclusão de curso, né? Tanto você como eu, a gente era da licenciatura, ou você migrou depois para licenciatura? Eu lembro que você é bacharela, né? No caso, você é formada em bacharelado de música ou É, licenciatura? a licenciatura veio primeiro, na realidade, né? Aí eu, Ah, sim. finalizando a licenciatura, que eu fui fazer o bacharelado. Sim, então, primeiro no caso, você fez vestibular para licenciatura em música com habilitação em clarinete, é isso? Lá. Isso. Isso. Aí depois você passou para bacharelado em clarinete. Isso. Finalizado o curso, eu fiz o bacharelado em clarinete. Isso. Só para o pessoal entender melhor, fala um pouco sobre as diferenças entre essas duas categorias, né? O que é a licenciatura e o que é o bacharelado na área de música. Eu acredito que seja mais assim, o olhar para as diferentes áreas profissionais, vamos dizer assim, né. A licenciatura, ela está mais voltada, né, para a formação do profissional professor, né, onde você vai focar muito nas disciplinas de metodologia, né. Já no bacharelado, o olhar é mais para a sua própria prática. Para o A instrumento, né? licenciatura para sua própria prática instrumental, né. Vamos dizer assim, na licenciatura você, aprende as ferramentas, né, pra metodológicas de ensino do instrumento para o outro. Já no bacharelado, é a sua própria prática que está em evidência, né, é você enquanto instrumentista que vai desenvolver habilidades para si própria, né, e está nesse mercado profissional, eh, de orquestra, de bandas, vamos dizer assim. A Uhum, principal, a grosso modo, né, a grosso modo, as diferenças são essas. uhum. Sim. Ah, legal. Sim, eu lembrei de uma pergunta que eu ia fazer antes sobre a questão da literatura e bacharelado. Uma pergunta que eu ia fazer era com relação aos os compositores assim que compuseram para clarinete, né? Eu queria saber se você poderia dizer alguns nomes de compositores que compuseram para clarinete, porque, por exemplo, dando um exemplo, né, no instrumento que eu aprendi, que foi violão e para guitarra, e guitarra também,
Por exemplo, no violão não tem muita coisa composta para violão, por exemplo, violão e orquestra. Mas, assim, hoje em dia tem muito mais do que havia antes, né? Mas é, eu queria saber, assim, para o clarinete, quais os compositores, assim, que compuseram para esse instrumento? Você pode dizer alguns? É nessa vertente mais, vamos dizer assim, erudita, né? Tem o Mozart, tem o Brahms, já vale por romantismo, o Weber, que é um compositor de ópera, mas que fez várias escritas para o repertório do clarinete, que é um dos principais repertórios românticos, né? O clarinete é o Weber. Tem algumas obras do Schumann, tem o Debussy, muitos diversos compositores, principalmente ali a partir do romantismo, né? Uhum. Onde o clarinete começou a tomar mais espaço nas orquestras, enfim, já vinha de Mozart, né? Da curiosidade ali do Mozart em fazer essa escrita para esse instrumento que até então não era tão conhecido, né? E a partir dos períodos seguintes que começaram. Então, assim, muitos compositores a partir do período romântico até, né, o que a gente vive hoje, Sim. o contemporâneo, fizeram muitas escritas. Tem vários brasileiros também. Deixa eu pensar aqui, tem o Oswaldo Lacerda, que é um brasileiro, né, que tem diversas obras modernas escritas para clarinete, Uhum. e diversos outros, Robson. Tem uma lista aqui enorme Sim, sim. de compositores. Sim, eu pergunto porque a gente vê que, pelo menos nesse meio erudito, é muito comum, é muito mais comum haverem composições para, por exemplo, para violino, né, e orquestra, para piano e orquestra, né? Eu acho que violino e piano são os ah, que mais tem repertório assim, né? Que composto especificamente para aquele instrumento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa transição, como que foi esse caminho que te levou, né, a sair um pouco mais dessa questão do instrumento. Assim, eu digo não sair, né, porque eu sei que você pratica até hoje, tanto que você toca na orquestra e tudo mais. Mas como que foi esse caminho do mundo em que você estava, que era mais apenas instrumento, eu acho, instrumento ou da aula de uma forma um pouco mais tradicional, talvez, para você ir para a música no sentido da musicoterapia. Como que foi essa transição? Pois é, rapaz, assim que eu me formei, né, a minha área de atuação foi na área do ensino de flauta doce em projeto social, né, no contexto do projeto social e num bairro carente aqui de João Pessoa, né. E aí foi bem interessante, porque, assim, a musicoterapia caiu, assim, sem que eu tivesse, buscando, vamos dizer assim, eu fui apresentada na realidade, né, sem que essa iniciativa, tivesse partido de mim, a vamos dizer assim, a área de ensino de música, propriamente dito, para um público autista, inicialmente, né. E posteriormente para um público maior, né, que, dentro da área dos transtornos do neurodesenvolvimento, através de uma de uma amiga, né. Na realidade, é a esposa de um colega de trabalho meu desse projeto social, já trabalhava nessa área, né, em música, em inclusão, de ensino de violino para pessoas com autismo. E aí um dia ela falou com a esposa: "Rapaz, eu queria que você me apresentasse Tainá, eu queria conhecer um pouquinho sobre ela, tal", e a gente marcou um café. E de repente ela traz para mim, né, todo esse contexto que inicialmente, né, era o ensino de música, que eu tinha visto, assim, teoricamente,
e pontualmente na licenciatura, né, a gente paga uma disciplina que eu acho que metodologia 5 que a gente aprende, algumas coisas sobre essa questão da música e a inclusão. Uhum. E aí, inicialmente, ela falou para mim, né, dessa área que ela trabalhava e que perguntou se eu tinha interesse em aprender, um pouco mais sobre como é que funcionava. Enfim, para ser uma parceira dela, né, nesse nesse trabalho. E aí, enfim, começou a surgir, né, esse outro lado, profissional, vamos dizer assim, mas ainda baseado na questão do ensino, certo? Eu ainda era, vamos dizer assim, numa função de professora de música, certo? Mas voltada mais para esse ensino inclusivo. E aí, pouco tempo depois, coincidentemente, e acredito que um ano depois, abriram uma turma de pós-graduação aqui em João Pessoa, em musicoterapia. Aí eu: "Rapaz", fazendo fazendo o que eu estava fazendo, sabe, do ensino em si, eu comecei a observar uma certa carência, uma carência teórica e prática minha sobre alguns aspectos que, vamos dizer assim, que as metodologias do ensino da música estavam limitadas, sabe, para conseguir desenvolver algumas habilidades ali, inicialmente musicais nas crianças que eu comecei a ensinar, né, Sim. influenciada por essa amiga. E aí surgiu, né, essa ideia da musicoterapia, que é uma pós-graduação, eu disse: "Rapaz, talvez seja isso aí o que falta em mim de conhecimento para eu conseguir avançar", né. Porque, assim, eh, a forma metodológica com que você trabalha um ensino da música, ela vai mudar totalmente de acordo com o público, né. Uhum. Seja um público de um contexto de um projeto social, se a gente vai para uma área ali de de uma escola mais tradicional de ensino, a metodologia de ensino e os objetivos são outros, né. O ensino de instrumento para esse público, com transtornos do neurodesenvolvimento, o tipo de metodologia que você utiliza é outro. E aí, eu senti essa lacuna, né, vindo da minha própria, base, de formação, de que ali, em algumas crianças, em alguns daqueles meus alunos, eu precisava ter algo a mais, eu precisava ter um olhar diferente. Ali, inicialmente, não ia ser ensino de música não, sabe, ele tinha, essas minhas crianças, meus alunos tinham outros tipos de necessidades que poderiam ser sim, ser supridos com a música, mas eu não sabia como. E aí, eu fiz a formação, né, eu pós-graduação em musicoterapia, eu fiquei eu acredito que foram quase 3 anos de curso, né, porque teve a questão da pandemia e tal. E aí, eu me formei em 2020, se eu não estou enganada. Estou fazendo aqui as contas de cabeça. Acho que eu me formei foi em 2021, final de 2021, eu acho. Estou lembrando melhor Uhum. aqui e pronto. A partir daí eu encontrei o que estava faltando, sabe. Mas o que estava faltando já era outra coisa, sabe. Já não era mais ensino de música. Aí eu me despi mesmo do papel de professora de música para mergulhar numa outra área que eu achei que era só uma área auxiliar, certo, era só alguma coisa que ia suprir uma lacuna, técnica, mas não, de fato são áreas totalmente diferentes. E hoje o ensino da música, né, Tainá como professora de música, ela tá guardadinha aqui para acessar em alguns momentos que eu preciso, mas eh, quase 100% do dia eu visto aqui vamos dizer assim, a capa da terapeuta, né. Uhum. Sim, Daí com música, musicoterapeuta. sim. A gente, à primeira vista, pode pensar, né? Musicoterapia. Musicoterapia, né? A palavra em si, ela já parece entregar do que se trata, né? O que é a musicoterapia. Mas eu queria que você falasse pra gente, assim, na sua visão e na sua experiência, o que é a musicoterapia? Qual que é a definição de acordo com as suas vivências?
a musicoterapia, ela está totalmente ligada ao que é música, certo? E totalmente ligada à concepção, vamos dizer assim, de saúde, né? A gente puxando ali para a área da a questão terapia. Então, assim, é a música sendo utilizada como ferramenta para promoção da saúde do paciente, do assistido. Uhum. Sim. Aí, assim, uma dúvida que pode vir, né? É pelo seguinte. Eu tenho a impressão de que ao ouvir música, a pessoa ela já possa se sentir bem, ou seja, ela pode sentir que está trabalhando a própria saúde com o simples ato de ouvir música, né? Ou de tocar um instrumento, vamos dizer assim. É, então, eu posso estar errado, né? Assim, mas pelo menos quando eu ouço música, pelo menos as músicas que eu escolho, quando é algo que a gente gosta de ouvir, né? A gente sente um certo prazer naquilo, né? Em ouvir, em apreciar a música. Ah, mas qual que seria o diferencial, assim? O que mais, além de ouvir música, qual a abordagem que pode fazer com que esse efeito da música sobre a saúde se torne mais efetivo? Em outras palavras, quais as práticas, né, que acontecem durante uma sessão de musicoterapia, Eu acho que o que é essencial da gente diferenciar de início é aquilo que a gente aprende muito, sabe? No tempo que a gente é aluno, assim, do curso de musicoterapia, que é a diferença do que é terapêutico e do que é terapia, né? Então, sim. assim, terapêutico é todo tipo de prática que você exerça até sobre si mesmo, que vai lhe causar um bem-estar, certo? A terapia, vamos dizer assim, o bem-estar dentro da gama do que é terapia, ele é um pilar, com certeza, ele é a base, ele é o que, além de tudo, que a gente está buscando desenvolver, tem que estar presente, certo? Porque não é para ser um momento desconfortável, a pessoa tem que se sentir bem, com certeza, Uhum. mas ele é um dos elementos, certo? Porque para ser terapêutico, você mesmo, sozinho, né, ouvindo música, você consegue atingir esse objetivo, né? Sei lá, jogando videogame, o videogame pode ser terapêutico, olhar a natureza pode ser terapêutico, mas para ser terapia, primeiro você precisa de um terapeuta, né? Para fazer essa Para ser mediação, oficialmente, né? para ser oficialmente, e porque o terapeuta, ele vai dispor de técnicas, né, que vão conseguir te auxiliar, a suprir diversas demandas que vão além da questão do bem-estar, né. Uhum. Vamos dizer assim, o meu público-alvo de trabalho são crianças, adolescentes e adultos com transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente a questão do autismo, Uhum. certo? Então, assim, dentro desse público, a gente trabalha diversas demandas que são apresentadas a gente através das avaliações que a gente realiza nesse, nesse paciente. E, assim, tem a questão do bem-estar, mas a criança não sai de casa para vir para uma sessão de musicoterapia apenas, né, para se sentir bem, porque ela poderia se sentir bem sendo apresentada a outras coisas também, inclusive em casa. Mas aí a gente tem diversas demandas, né, a depender do caso, de desenvolvimento da linguagem, certo? Desenvolvimento das comunicações receptivas, todas as questões sociais, todas as questões cognitivas, sensoriais, motoras, certo? Que só o profissional realmente, né, tem a formação, que tenha ali o conhecimento técnico do que fazer, vai saber como utilizar a música, né, seus elementos e os instrumentos musicais para conseguir estimular
essas diversas áreas, certo? Minha criança tem uma dificuldade na comunicação receptiva, que não só está relacionada à questão de você receber os estímulos sonoros, mas de conseguir compreender o que é que aqueles estímulos querem dizer para você, né? Por exemplo, a questão da fala, os comandos na fala, eu quero beber água. Então, não é apenas o som. Esse som tem que estar relacionado à compreensão do conceito, do que é querer, do que é água, do que é sede, né? Para que se Hum, peça isso. Então, sim, assim, é uma ramificação absurda que sai a partir, né, desse pilar que é o bem-estar, para se desenvolver justamente com a mediação de um profissional, terapeuta, né? E aí uhum, cada profissional e cada área vai atuar dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, mas de forma também multidisciplinar, né? O fono vai trabalhar as questões da linguagem, questão da alimentação, o TO, as questões sensoriais, e a música a gente faz um mix de treino, né? De tudo, uhum, mais com a música como ferramenta. sim. Você passa por desafios? Quais são os desafios que, um, que uma pessoa musicoterapeuta eventualmente pode encontrar assim no dia a dia, né, com as pessoas que ela atende? Porque você falou que atende diferentes pessoas, né? Pessoas com, por exemplo, com autismo, né? E, e a gente sabe que exige ah, isso exige técnicas, exige uma forma de saber lidar, né, com essas pessoas e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses desafios, né? Se para você é fácil ou se existe algum momento em que você se sinta desafiada a encontrar uma solução para se comunicar melhor com o aluno ou com a aluna. Me fala sobre esses desafios, sobre como que é esse dia a dia. Inclusive se já teve algum caso assim que você pensou, tipo, eita, o que que eu faço agora, né? Existiu algum momento assim? Mas é muito interessante essa pergunta, sabe, Robson? Porque, assim, os desafios, eles são diários. São diários. Cada pessoa, né, é, é, tem sua individualidade, independente de diagnóstico, né? Então, assim, não vou falar nem na questão do autismo em si, os desafios presentes na questão do autismo, né? Porque antes de qualquer prática, né, de qualquer sinalização de que você vai iniciar um atendimento, que você vai iniciar, assim, tipo assim, informei musicoterapia, vou atender autismo. Você já tem que ir com uma bagagem, certo? Ao menos teórica, de muita coisa. Então, assim, quando você vai atender o público autismo, você tem que estar totalmente ciente sobre o que é o autismo, sobre as diferenças, do que você deve fazer, do que você não deve fazer. Mas os desafios diários que eu falo para você é que, assim, toda sessão é uma sessão, é a sessão, entendeu? Dificilmente você consegue repetir coisas, às vezes com o mesmo paciente, sei lá, uma semana depois, sabe? Muitos desafios, muitos desafios e questões que aparecem nas sessões, elas conseguem elas só são resolvidas naquela sessão. Então, assim, Uhum. muitas vezes mudou o dia, aquela criança já vai vir com outras demandas, ou às vezes com demandas iguais, mas que vão ser resolvidas de maneira totalmente diferente. Então, assim, não tem como a gente fazer um caderno de ó, tal criança, isso aqui vai funcionar com ela, esse outro aqui não vai funcionar. Se ela fizer isso, eu faço aquilo. A gente tem só parâmetros, sabe? A gente tem ideias, né, do que pode ser efetivo, mas nada nunca é uma certeza, certo? Eu acho que o maior desafio é você ter esse olhar
individual e que tem que estar se renovando a cada minuto que se passa, sabe? A cada hora, a cada semana, com todo o profissionalismo e humanidade que você tem que ter para entregar um trabalho excelente, sabe? Porque as crianças estão ali, né? Porque tem necessidades, né? De desenvolver eh, algumas questões super importantes para ela, para o desenvolvimento global dela, e os pais têm total confiança, né? No seu Uhum. trabalho, na sua seriedade, né? E assim, você conseguir estar se reciclando o tempo todo, certo? Sua mente não para, sua mente não para, você tem que realmente ser extremamente, acolhedora, humana, técnica e criativa, para conseguir entregar um trabalho excelente, né. Uhum. Excelente dentro das obviamente, das limitações até pessoais que você vai ter do dia mesmo. O Então, assim, contexto, né? é o ser humano, do contexto, é ser humano, é é individual, sabe, Uhum. e você tem que, a cada sessão, entregar tudo que você tem, sabe, para o dia. Acho que o desafio é esse, não tem fórmula pronta, não tem como eu te dizer: "Isso aqui funciona, hoje eu vou fazer isso". Eu sei quais são meus objetivos nas sessões, né, eu tenho um plano de intervenção, eu estou totalmente guiada para desenvolver determinada habilidade, mas vai ser uma surpresa de que forma o paciente vai reagir, sabe, se a atividade vai funcionar ou não, se eu vou ter que mudar em cima da hora, se aquele instrumento ali não rolou e que eu já tenho que pensar em outra coisa, assim, tudo muito imediato, sabe. Uhum. Então, assim, você tem que ser uma uma ninja para conseguir entregar, saber o que eles precisam, né. É bem Sim. desafiador, mas bacana também, porque força você a ter um crescimento também, né. Você Uhum. sai da sua zona de conforto, você nunca está na zona de conforto quando você está atendendo, eh esse público, no caráter, né, da musicoterapia. Sim. Se você fosse resumir assim, de uma maneira bem sintética, quais que são os benefícios da fisioterapia? Você pode citar como que a pessoa se beneficia de sessões de musicoterapia? Certo, a pessoa que vem para musicoterapia, ela vem, em geral, né, porque ela precisa suprir, alguma demanda, né, tem alguma coisa ali que está precisando ser melhorada, né. Então, assim, os benefícios, eles são muito individuais do caso, mas vamos dizer assim, nesse contexto, vamos, da do autismo, vamos dizer, certo? Uhum. Então, assim, o paciente autista, ele pode se beneficiar, com a melhora da questão da socialização, a melhora cognitiva, né, a melhora do desenvolvimento das comunicações, sobretudo a comunicação expressiva, que tanto é verbal quanto não verbal, os benefícios motores, né, que estão implícitos ali no tocar um instrumento, né, que exige a questão tátil mesmo, de você vai lá e tá com a mão na massa. E todas as questões também, emocionais, né, que estão envolvidas no fazer musical, e que também pode ser muito específicas do caso que é apresentado ao profissional, né. Então, Uhum. vai depender do caso, vai depender do diagnóstico, vamos dizer assim, mas os benefícios globais são esses que eu te falei. A palavra dom, essa é uma palavra que eu ouvi muitas pessoas falarem assim, aqui e ali, né? Principalmente quando se refere ao trabalho com artes, né? Ou para áreas que têm um certo impacto, assim como, por exemplo, a medicina, né? Já ouvi pessoas atrelarem a esse lado também, mas acho que principalmente para as artes, né? Eu queria saber o que que você acha sobre isso, se você acha que existe dom, se uma pessoa para aprender música, ela precisa ter dom, se isso existe ou não, ou se isso seria uma espécie de mito, uma crença que as pessoas têm. E que eu acho que algumas pessoas, elas talvez
acreditem, elas usem a palavra dom, porque elas acabam olhando para o mundo e veem que algumas pessoas começam a aprender música, algumas pessoas conseguem aprender música e outras desistem rápido, né? Ou outras nem sequer começam porque acreditam que não tem dom, algo assim, né? O que você acha sobre isso? Você acha que existe o dom ou não? Ou é só um mito? O que você acha? Rapaz, eu hoje, né, com a minha visão de mundo que eu tenho hoje, eu acredito na ideia do dom, mas, eh, vamos dizer assim, como algo que está dentro de você, que vai ser um facilitador. Ele está ali para ser um facilitador, vamos dizer assim, do aprendizado, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito fielmente, assim, sabe, que tudo nesse mundo é aprendível. Então, todas as pessoas são capazes de aprender qualquer coisa que ela esteja disposta a aprender, desde que se encontre a metodologia certa, certo? Adaptada, que seja algo assertivo para a sua característica pessoal. Então, assim, o dom existe, tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, né? Mas que as pessoas que não têm essa facilidade vão conseguir chegar do mesmo jeito, certo? Se elas conseguirem, né, ter na mão aí essas ferramentas eh, individuais e facilitadoras do aprendizado. Uhum. Sim. É, porque eu, assim, eu penso um pouco parecido também, assim, porque a gente vê que até pelo menos eu, né, já cheguei a conhecer pessoas que, ah, muitas pessoas diziam que ela tinha o dom, né, mas que no final essa pessoa não, ela confiou tanto na ideia de dom que relaxou e parou de aprender, tipo, e meio que ficou para trás comparado a, a quem dizia-se que não tinha dom, mas que por esforço próprio conseguiu atingir um nível alto assim, né, nos estudos de música, né? Então, eu acho que às vezes algumas pessoas usam essa questão do dom como uma espécie às vezes até como uma espécie de desculpa inconsciente, talvez, né, para não enfrentar, né? Porque a gente sabe que realmente existem vários obstáculos, né, para você aprender música, ou seja até no canto mesmo, né? Eu ia falar instrumento, né? Mas vamos entender que o canto, a voz também é um instrumento, né? Mas, por exemplo, quando você vai para o violão, por exemplo, para a guitarra, você tem desafios ali que vão desde questões físicas, né? Que acredito que isso deve haver, né? Com certeza no clarinete. Questões físicas, como por exemplo, eu vou dar um exemplo no violão, né? Um dos primeiros desafios que uma pessoa tem quando começa a tocar violão é a questão da dor nos dedos, né? Que é os dedos doem, ou então ela precisa cortar as unhas da mão de uma das mãos e da outra não, né? Porque vai usar para dedilhar e a outra vai usar para digitar. E a pessoa ela pode desistir já no primeiro momento, simplesmente porque ela não se permite fazer algo como simplesmente cortar as unhas de uma mão e de outra não, né? Ou então ela não consegue passar ela não aceita esse período de dor, vamos dizer assim, inicial por apertar as cordas e tal. Que eu estou dando exemplo no violão, mas que a gente sabe que cada instrumento tem seus desafios que vão desde a parte puramente física, né? Questões que estão ligadas a postura e tudo mais, mas também essas questões que vão até para o lado social, lado psicológico, né? Quando você vai improvisar, por exemplo, né, em música, você vai ter que trabalhar outras partes, né, do cérebro que estão muito associadas com a questão social, de você lidar com a imagem que você gera para o outro, o feedback em grupo, né, a criatividade, né, você trabalha
é como se fosse realmente um joguinho, né? Que a pessoa vai trilhando e que a cada momento essa história do dom ela vai sendo testada, né? Tipo, e aí se a pessoa relaxar, não tem dom que garanta que essa pessoa vai, né, seguir em frente com isso, né? Enfim, mas faz sentido isso que eu falei? Perfeitamente, concordo Uhum. absolutamente. Na sua vida diária, no seu cotidiano, ou também no seu trabalho, você sente que a criatividade é uma capacidade que você precisa, ou é algo dispensável? Enfim, e de que maneira essa criatividade ela se manifesta no seu dia a dia, se é que você realmente precisa da criatividade. Eu estou pressupondo aqui, né, que a criatividade faz parte do seu dia a dia, mas eu queria que você mesma falasse assim sobre como a criatividade está presente no seu dia a dia, se é que ela está presente. A criatividade, eu acredito que ela seja indispensável, né? É, olhando para a minha prática profissional, tentar afunilar mais assim para a minha prática profissional, vou dizer terapêutica, né? Porque como eu falei para você lá no início, 90% do tempo, né, dos meus dias, das semanas aqui, eu estou vestida com a capa da terapeuta, né? Então, assim, é o que está mais latente no meu dia a dia, essa minha vertente profissional da terapeuta. E, assim, é impossível você ser uma terapeuta infantil, principalmente, e não ter essa necessidade, né, de ser criativa. É indispensável. E ela se manifesta de diversas formas. A principal, e a que fica mais evidente para mim, é na produção, vamos dizer assim, das atividades. Como eu falei, a gente como terapeuta, a gente sempre tem uns objetivos muito claros na mente da gente, né, do que se deve trabalhar com tal criança, em tal dia, né, em tal período, mas as atividades, muitas vezes, elas vão surgir na hora, sabe? Porque dificilmente uma atividade que você pensa em casa com calma, certo? Assim, totalmente programada, que você pode ter acesso ali a um recurso no computador e conseguir fazer um acesso. Dificilmente ela vai funcionar. Muitas coisas a gente vai ter que ser realmente criativa, a gente vai ter que tirar aquelas várias cartas da manga que já é algo do dia a dia da gente mesmo, sabe? Rapaz, eu tenho tais instrumentos, a criança tem tal objetivo para alcançar e ela chegou desse jeito e cantando essa música com esse objeto na mão e com tal roupa. E agora? Pronto. Aí a mente tem que começar a pensar, e aí o lado criativo tem que estar totalmente aí aflorado, sabe? Para a Então, gente conseguir uhum, criar algo ali na hora, instantâneo, do que a criança vai apresentar. sim. Então, assim, pelo que eu entendi, a criatividade no seu dia a dia, especialmente no âmbito profissional, com a musicoterapia, ela está muito vinculada à questão de conseguir improvisar, né? Eu acho de Perfeito, improvisar e de encontrar perfeito. saídas de última hora, às vezes, né? Saídas de emergência, digamos assim. E que Exatamente. é algo que de certa forma você, eu acho que desenvolve um pouco já no próprio estudo da música em si, né? Porque o improviso, né? Saber improvisar, saber tocar uma música, saber fazer um solo de improviso, isso é algo que, de certa forma, o estudante de música ele é estimulado já desde cedo, né? E eu acho que é interessante como isso vai também para essa outra área que você seguiu, né? Que é a musicoterapia, né? Faz sentido isso? Exatamente. Faz total sentido, e é uma improvisação não no sentido de que é algo, aleatório, né, porque acho que a ideia da improvisação, a ideia mais cotidiana da improvisação é que é algo aleatório que
enfim, sem nenhum fundamento, mas quando a gente fala, né, da ideia da improvisação musical em Isso é, si, são várias coisas que regem, né, a isso. improvisação, Isso né, é a muito. harmonia. É muito bem colocado, né? Porque eu acho que no senso comum o improviso realmente tá meio associado ao faz o que der pra fazer e faz de qualquer jeito, né? Mas no caso, no ambiente da música, você improvisar um solo, por exemplo, isso não dá pra improvisar sem você conhecer certas estruturas, né? Geralmente quem improvisa bem em música é, é alguém que tem conhecimento de certas estruturas, né, melódicas, harmônicas. Então, existem algumas ferramentas, vamos dizer assim, que ela já tem na bagagem de vida dela, na bagagem de estudos, que ela vai conseguir trazer e combinar ali na hora, né? Tipo, não é algo do nada, né? É algo é uma solução que se encontra para aquele momento com o tempero do imprevisível, vamos dizer assim, né? De certa forma. Perfeito, perfeito, exatamente, Elvis. Da mesma forma, né, da mesma forma dessa prática, da musicoterapia mesmo, né, a improvisação muito nesse sentido, eu vou improvisar no sentido de que eu tenho uma cama aqui de técnicas, de objetivos, e que é uma improvisação no sentido de criatividade, né, de que eu vou criar, mas baseado nesses diversos outros dispositivos que eu tenho aqui que seguir, né? Uhum, É nada sim, solto, é aleatório. massa, massa. Eu queria saber, Tainá, como que a pessoa pode ter acesso a você, a esse universo da musicoterapia, tendo você como instrutora? Certo. Ó, hoje eu trabalho de três formas. Eu trabalho numa clínica aqui em João Pessoa. Não sei se pode dizer o nome. Mas pode falar, sim, à vontade. Pode? O nome Sim. da clínica é a Clínica Estima. Fica aqui no centro de João Pessoa, lá em Jaguaribe. Eu estou vinculado a essa clínica, né, um dia na semana. Os outros dias eu estou trabalhando, eu tenho um espaço, certo, que eu entrei como sócia de uma amiga minha, musicoterapeuta, chamada Paula Dantas, num projeto chamado Musiquê, né, onde a gente tem uma sala, um consultório de musicoterapia no empresarial, aqui no bairro do Brisamar, empresarial Tecmol. Então, e também faço atendimentos domiciliares, né? Hoje a minha agenda maior, né, de mais horários que eu consigo oferecer, estão lá no Tecmol, né, lá no Musique, Tecmol do Brisamar, mas eu faço também atendimentos na Estima e também realizo alguns atendimentos domiciliares. Sim. Mas de forma online seria possível? Você faz atendimento dessa forma? Ou é possível fazer sessões de musicoterapia à distância? Ou é algo que só pode ser realizado especificamente presencialmente? Não, o trabalho de musicoterapia pode ser realizado à distância, com certeza. Uhum. Porém, eu acho que quem vai definir muito se é possível ou não é possível é o caso, né? Uhum. Existem alguns casos que realmente a necessidade presencial, de que seja algo presencial, que exista ali o físico, né, seja mais adequado, certo? Mas para outros casos, são possíveis sim fazer atendimentos virtuais. Eu ainda não tenho, confesso que ainda não tenho muita experiência nessa área, né, virtual, vamos dizer assim, ainda não realizei nenhum atendimento por agora, né, obviamente que no tempo da pandemia eu fiz alguns trabalhos nesse sentido, sim, mas hoje eu não exerço esse lado do atendimento virtual, mas fica a dica, né, Uhum. Sim. havendo demandas, Uhum. né, eu faço a avaliação e a gente analisa a possibilidade com certeza. Ah, pronto, então aí para quem mora em João Pessoa, né, já sabe como acessar a Tainá, né? É,
E para quem não mora, né, também pode entrar em contato, né, Tainá, contigo. Ela pode entrar em contato com você pelas redes sociais, ou se você quiser passar sua rede social aí, ou seu número, se quiser deixar seu contato, fique à vontade aí. Perfeito. Ó, eu tô lá no Instagram como MT Tainá Italine João Pessoa. Se colocar só Tainá Italine, THAYNA ITALYNE. Sim. E eu também posso deixar meu WhatsApp, que é o DDD 83, que é daqui da Paraíba, 994 20 48 52. Fico à disposição para Massa, então. oferecer meus serviços, né, e contribuir da melhor forma com os pacientes que me procuraram. Show, show. Então, Tainá, a nossa conversa chegou ao fim, né? Realmente estamos chegando Ah, ao final de mais um episódio aqui do podcast da Mente ao Mundo. E assim, eu só tenho a agradecer, né, por você ter topado aí esse convite inusitado, eu acho que chegou para você, né? Fazia tempo que a gente não trocava uma ideia, né? Desde 2019. Assim, a gente já chegou a trocar algumas ideias por redes sociais de lá para cá, mas assim, para conversar mesmo, realmente faz alguns anos aí, né? Antes da pandemia, né? Pré-pandemia. Então foi muito massa. Então, obrigado aí por compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. E espero que o pessoal tenha gostado. E se você quiser deixar suas palavras finais, pode fique à vontade para a gente poder encerrar. também queria só agradecer, né, essa oportunidade, né, esse espaço de estar podendo falar um pouquinho, não sobre mim em específico, mas sobre a área, né, da música no geral, que onde a musicoterapia também tá ligada, assim, é a minha vivência, sabe, Robson? Uhum. Desde 2019, né, que essa área está muito latente aqui na minha vida. Então, assim, eu adoro falar sobre a minha área profissional, sabe? Gosto muito de falar sobre clarinete, relembrar onde tudo começou, né? Falar sobre a musicoterapia, que é uma realidade para mim agora. E foi uma honra. Só faltou o café aqui, sabe? Para ir realmente eu estar em 2019. Era desse jeito aqui, né? As nossas conversas, sempre muito produtivas, excelente. Muito Massa. obrigada pelo convite.